Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio. Desta vez não estou numa casa de banho, estou no cenário habitual do Futebol 120, mas isso não significa que não vá falar de temas mal cheirosos, porque nesta semana vieram à tona informações, enfim, que foram divulgadas legal ou ilegalmente. Isso agora não é, para o caso, não será relevante, mas acaba por ser relevante o conteúdo. E falo dos áudios de Pedro Proença, mas esse não foi o único tema. Houve também a tal questão do plano de Infantino em privatizar o Mundial, ou de vender uma parte a investidores privados, que também é muito mal cheiroso. São dois temas que eu vou abordar neste episódio, tal como a Supertaça, conquistada pelo Futebol Clube do Porto, como tem sido habitual desde a criação da prova, e também da ótima pré-época do Sporting, e igualmente da exibição do Benfica frente ao Saint Gallen, 5-0, uma vitória clarividente, mas enfim, já vou explorar mais o tema. Se calhar começava pelos áudios, eu acho que é importante falar disto. São 3 certos de uma conversa com cerca de 2 anos, gravada numa reunião com responsáveis do Benfica, creio eu que foi assim. Rui Costa e Fernando Seara pelo menos estariam presentes, quando Proença ainda era presidente da Liga e andava em campanha para a Federação Portuguesa de Futebol. O ponto central que mais me incomoda e que já é transcendente, não só a Pedro Proença, mas também a outras figuras da arbitragem, e que também chegaram longe, parece que lhes sobe à cabeça. Não sei, figuras de arbitragem que chegam longe no Mundial, parece que lhes sobe à cabeça, com exceção, atenção, do João Pinheiro. Eu vi uma entrevista dele, e a postura que o João Pinheiro tem em campo não é nada parecida com a que Pedro Proença tinha, ou a que, por exemplo, Artur Soares Dias, posso dizer, tinha. Portanto, é completamente diferente. E João Pinheiro chegou longe, chegou aos quartos de final do Mundial, chegou mais longe que Portugal. mas pronto, o ponto relevante não é esse. O ponto que eu queria tocar é na arrogância com que Pedro Proença fala para responsáveis de um clube, e também a forma como ataca a arbitragem portuguesa. E, e é preocupante haver esta descrença em algo tão importante para o ecossistema do futebol português como é a arbitragem, porque sem árbitros não há jogo. Portanto, o ponto central é este: a arrogância, a frase "não me queiras ver virado do avesso", e daí o, o título do podcast, "Não me queiras ver virado do avesso", dirigida alegadamente num tom ameaçador a Fernando Seara, e portanto isto é tudo alegadamente, por causa dos processos judiciais do Benfica, usando-a como exemplo do estilo intimidatório. Ou seja, é uma coisa que me faz confusão ouvir o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, ou o presidente da Liga, ou de um órgão tão importante como qualquer um destes, dirigir-se assim a um responsável de um clube. Já na minha vida já tive conhecimento de chefias muito complicadas, de chefias que se calhar não lideravam pelo exemplo, mas tinham um mínimo de humanidade, acho eu. Tive conhecimento, atenção, não estou a falar do meu caso particular, eu quero pôr o meu caso particular fora disto, mas já tive conhecimento desse tipo de desfias, e desfias muito más, mas nunca ao ponto de tratar ou destratar, neste caso, um órgão tão essencial, ou uma entidade tão essencial para o seu funcionamento, como Pedro Proença fez aos responsáveis do Benfica, e comprova mais uma vez o estilo que eu abomino e que já tem sido vezeiro e revezeiro ao longo da sua carreira enquanto árbitro, e agora também enquanto dirigente, enquanto presidente da Liga e presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Aliás, não me identifico nada, e aproveito para dizer que não estarei no Portugal Football Summit. Isso fica já a um ponto assente. E podem dizer, posso dizer que fui sondado nesse sentido? Não, isso não vai acontecer, por não me identificar precisamente com este estilo de liderança. Quando estava na Liga, Pedro Proença, cheguei a ir ao Thinking Football Summit e fui com todo o gosto, por respeito também a pessoas da comunicação da Liga por quem eu tenho apreço,
Agora, também tenho apreço por algumas pessoas que estão na comunicação da Federação Portuguesa de Futebol, mas incompatibilizo-me completamente com isto e não vou estar presente no Portugal Football Summit. E qualquer ação relacionada com a Federação Portuguesa de Futebol não conto estar presente, portanto fico aqui completamente marcado disso. E já comuniquei isso e fica também publicamente descrito, pelo menos enquanto não houver uma mudança de postura de Pedro Proença, isto vai se manter. E claro que isto certamente que não vou eu, vai outras pessoas muito competentes, certamente, e outras pessoas que não têm qualquer tipo de problemas em não se identificar com esta postura ou não veem como incompatível a sua presença num evento e a posição do presidente do órgão que organiza esse evento. E está tudo bem com isso, obviamente. Obviamente cada um tem a sua forma de estar, mas a forma de estar de Pedro Proença acaba por a mim me incomodar, e lá está, já me incomodava quando fui aos eventos da Liga, incomoda-me agora ainda mais vir a público saber como é que ele trata as pessoas em reuniões e tudo mais. Outro ponto central que eu queria tocar é a desconsideração pelos árbitros, não é? Ele foi árbitro e vê-se que é o facto de não tomar partido daquilo que é a arbitragem, daquilo que é a qualidade do árbitro português, e é certo que pode haver aqui e ali arbitragens que eu não gosto, e eu não costumo falar das arbitragens, mas há muitas faltinhas a ser marcadas, há demasiados amarelos para a gravidade das faltas, há um pouco jogo a correr, é verdade, e temos que vender um produto. Então, neste ano, a Liga está obrigada a vender um produto de qualidade, e é importante ter árbitros competentes e que façam rolar a bola e que privilegiem também o espetáculo. Portanto, sendo necessário esta, esta questão, estes áudios não podiam cair em pior altura. Mas se é verdade isto, se é verdade que há árbitros que deixam, lá está, são a favor, entre aspas, do antijogo, ou permeiam de certa forma o antijogo, antijogo e outras questões que tal. Isso não quer dizer que não haja, não quer dizer que não venham a ter defesa dentro do próprio organismo e que não haja tentativa de melhoria e que a abordagem não tenha que ser, a meu ver, mais pedagógica, porque acho que tem que ser, acho que tem que haver maior comunicação com os próprios árbitros e não haver comunicação nas costas deles e desta forma, não é? A destratá-los completamente. E foi o que Pedro Proença fez, a dizer que os árbitros portugueses são muito fracos, e disse que não há nova geração, que passaram 8 anos desde que ele saiu e que quem é que lá vinha, que não vinha ninguém. Portanto, são coisas que me incomodam. Um homem que chegou ao topo da arbitragem, demolir a classe desta forma, e que chegou onde chegou também por via da arbitragem, que passou certamente por dificuldades, que passou por uma evolução e que teve certamente pessoas que o ajudaram a evoluir. Não ter ele esse papel também custa-me bastante. E depois a abordagem que tem para com José Fontelas Gomes, a dizer que é alguém que nem sequer fez o... Não sei o grau de escolaridade de José Fontelas Gomes, mas ele mencionou, o Pedro Proença mencionou e usou como algo incapacitório, para tomar decisões e para ser alguém que tivesse alguma mão no que toca à arbitragem, aos árbitros portugueses e à relação com os clubes, e que não era como ele, não é? Ele que era incrível, não é? Ele que foi fantástico no desempenho das suas funções, conforme o próprio referiu. Lá está, e depois a resposta dele face a isto, perante estas três coisas, a resposta dele foi defender-se a dizer que são certos descontextualizados, distorcidos, e vai agir judicialmente. Ou seja, teve uma postura defensiva e não se demarcou da sua posição. Ele teve uma oportunidade fantástica para vir a público reforçar a sua confiança na arbitragem, reforçar a sua
dizer que eventualmente podia ter estado correto ou incorreto na forma como falou, na forma como se dirigiu a um dirigente de um clube, mas não. A postura dele foi simplesmente isto aqui não fica por aqui, não é? E eu lembro, já agora, eu lembro-me de uma postura dele em campo com, não sei com que jogador foi, creio que foi um jogador do Futebol Clube do Porto, em que há efetivamente uma postura ostensiva do jogador para com ele, acho que até acaba por agarrá-lo, e ele diz: vais-te arrepender disto. Em toda ameaça. Portanto, é quando um árbitro devia manter a calma e a compostura, mas pronto, é também interessante ver que ele é algo inato na pessoa e que será eventualmente difícil de mudar. Um, Lá está, com estes áudios é normal que os árbitros fiquem indignados com isto, e falou-se até em boicote da Supertaça. um, Recusaram iniciar a primeira ação de reciclagem e avaliação da arbitragem, exigiram pedir desculpas e só de madrugada, com Proença a viajar de Tomar às 2 da manhã para os ouvir, é que se chegou a um entendimento. Alegadamente, e pelo que foi noticiado. Eu não sei se isto é verdade ou não, eu estou a dizer alegadamente. Um, ou seja, foi preciso uma revolta, se isto for verdade, foi preciso uma revolta, algo completamente fora do comum, e uma ameaça de boicote para Pedro Proença descer do pedestal e efetivamente, não sei se pedir desculpas ou não, ter uma palavra com os árbitros, embora, atenção, houve uma reunião entre Pedro Proença e um responsável máximo da arbitragem após a divulgação dos áudios, uma reunião de emergência. Os árbitros foram convidados a participar por parte desse responsável máximo da arbitragem e os árbitros recusaram. E bem, eu acho que eu também não queria ter. Lá está, se alguém me destratasse desta forma, também não ia querer não queria falar com esta pessoa, não é? Descobrir a careca da pessoa, digamos assim, desta forma, e estaria obviamente escaldado e certamente que teria algum receio até de dizer coisas de cabeça quente. Mas pronto, acaba por me revoltar porque estamos perante um presidente da Federação Portuguesa de Futebol que não tem a hombridade de pedir desculpas perante esta postura, principalmente com os árbitros. Não digo tanto a postura com o clube, mas mesmo assim é um presidente que não me representa nem pouco mais ou menos. E é por isso que também faço eu próprio um boicote à Federação Portuguesa de Futebol. Antes de ir aos jogos, se calhar aos jogos e há aquilo que foi a pré-época do Sporting, ao jogo do Futebol Clube à Supertaça, e também à para-eliminatória da Liga Europa e também da Liga de Conferência, podemos falar um bocadinho disso. Gostava se calhar de falar da ideia de Infantino vender o futebol. É completamente aberrante, foi completamente aberrante também. Foram duas coisas que me deixaram completamente mãos na cabeça. Como é que é possível haver pessoas assim em cargos de liderança? E se é certo que é preciso, em cargos de liderança, há inevitavelmente contestação e há inevitavelmente coisas com as quais não se concorda, mas chegar a este ponto em que é completamente oposto àquilo que um adepto considera minimamente desejável, ou prejudicar, seja um adepto, seja um árbitro, que são classes eventualmente mais desfavorecidas no futebol e não deviam ser. Enfim, é penoso. Mas pronto, Infantino queria avançar com o FIFA Forward Enterprise. A UEFA e as suas 55 federações anunciaram que não participariam nas competições da FIFA, e muito bem, caso o plano avançasse. A resistência foi ampla e estendeu-se à CONCACAF e à AFC. Curiosamente, a CONCACAF tem em si os Estados Unidos da América, e Gianni Infantino quis avançar com esta ideia, sendo apoiado por um fundo norte-americano ou por alguém relacionado com o poder norte-americano, e lá está, o plano era vender 20 a 30%, se não estou em erro, do Mundial, das receitas do Mundial, em troca, tendo muitos fundos. Não sei o valor agora de quanto é que cada federação ia receber muito para fomentar a boa prática desportiva, teoricamente para fomentar a sua
a prática do futebol em cada confederação, em cada federação, desculpem, só que lá está, em contrapartida, o Mundial ficava privatizado e ficava sujeito a interesses do foro privado e que iam, obviamente, contra a natureza competitiva da competição. Portanto, não faz qualquer sentido. Depois disto, Gianni Infantino retratou-se, veio dizer que ninguém estava a vender o futebol, que nunca seria algo que a FIFA pudesse equacionar, mas, enfim, ele se calhar está-lhe a chamar outra coisa, mas a verdade é que na prática queria mesmo vender o futebol, mas acabou por recuar publicamente sobre esta pressão da UEFA, e muito bem. Pode ser que isto abra os olhos à FIFA e que a FIFA invista mais em áreas, em confederações mais desfavorecidas, como a CONCACAF, a AFC, a OFC. Enfim, nota-se que há aqui um desnível grande quando olhamos para a Oceania e vemos no Mundial de Clubes goleadas descabidas completamente, e vimos, aliás, quando há clubes a ser goleados dessa forma, é porque vemos que há aqui uma diferença competitiva gritante, e vimos também no Mundial equipas também ser goleadas dessa forma. Embora não tanto quanto eu esperaria. Este recuo da FIFA acaba por acontecer mediante a pressão da UEFA, e lá está, é irónico que seja uma confederação como a UEFA a fazer recuar a FIFA, porque é uma confederação que obviamente também não é propriamente anjinha, mas a postura da UEFA perante isto foi de facto a mais correta e veio salvar o futebol deste plano maquiavélico de privatizá-lo, não é verdade? E de lhe tirar toda a essência, por assim dizer. Mas lá está, mesmo assim a FIFA tentou rebater a tese, tentou salvar a pele, mas o dano reputacional fica lá. E pode ser que lá está, perante a importância da UEFA, que a FIFA decida com isto canalizar se calhar a sua atenção para outros patamares, para outros lugares do globo que precisam efetivamente do seu investimento, e não sempre os mesmos. Portanto, é um plano que morre à nascença quando a Europa ameaçou sair da mesa, né? Por assim dizer. Mas pronto, vamos à bola, vamos ao jogo jogado, por assim dizer. Vamos à Supertaça, conquistada pelo Futebol Clube do Porto. Foi a 25ª Supertaça conquistada pelos Dragões em 48 edições, ou seja, mais de metade foram para o Futebol Clube do Porto. É impressionante que assim seja. Foi uma vitória à Varioli, não é? 1-0, a equipa marcou o golo e controlou a partida, controlou muito bem, com o Frauholt em grande destaque, não só pelo golo que apontou, mas pela dinâmica que deu à equipa a nível ofensivo e a nível defensivo também. Está ali um motor, não é? Não é por acaso que foi o melhor jogador da Liga o ano passado, merecidamente, e foi o melhor jogador da Supertaça também. Pronto, marcou o gol decisivo, seria natural, mas a verdade é que ele fez um jogaço. E foi muito ele que conseguiu sacudir, de certa forma, a pressão do Torriense na primeira parte. Convém não esquecermos isto, porque muitas vezes esquecemos do mérito à equipa que perde, não é? Neste caso, ou mesmo quando há um empate frente a um grande, foca-se mais no grande do que propriamente na equipa teoricamente pequena, e a verdade é que este Torriense mostrou que está apto a bater-se frente a grandes equipas, e acho que na Liga Europa podemos ter aqui um Torriense nesta imagem, com esta imagem, e eu espero que sim. Seria uma honra para o futebol português ver uma equipa de segunda liga bater-se desta forma. E a verdade é que eu já falei no último episódio sobre a capacidade que este Torriense tem para vencer eventualmente a segunda liga, porque tem um plantel muito acima dos restantes, e também tem capacidade para ir rodando. Só que eu acho que pode haver aqui é a questão do estímulo competitivo, não é? Uma equipa que vai jogar a Liga Europa, vai jogar competições europeias a meio da semana, chega ao fim de semana, está a jogar uma segunda-feira à tarde ou à noite, com frio, por exemplo, aqui posso dizer, aqui em Coimbra, não é? Com o estádio eventualmente semi-cheio, e pronto, estou a falar em Coimbra, mas se calhar até é um mau exemplo, porque modéstia à parte, acho que o estádio da minha Briosa é muito bom, e é bonito, só é pena ali a pista, eu acho que torna ali um bocadinho, faz com que não haja aquele efeito de
de proximidade dos adeptos com o jogo. Mas pronto, ignorando. Esqueçam o exemplo da Académica. Uma coisa é, lá está, jogar, por exemplo, uma segunda-feira à tarde vou dar um exemplo ao Calhas, em Santa Maria da Feira, por exemplo, com frio, com pouca gente no estádio, eventualmente, é diferente, não é? É diferente. E vamos ver o que é que acontece ao Torriense na Liga Europa. Estou muito curioso, pá. Estou muito curioso para ver o início das competições europeias e ver a Torriense lá. É sem dúvida fantástico, porque já tivemos equipas de segundo escalão em competições europeias, como o Leixões e o Beira-Mar, mas nunca chegaram à fase de grupos. Nunca houve aqui um contínuo. No caso de Torriense, isso vai acontecer. Pá, e vai ser interessante ver como é que eles vão bater. Pá, eu acho que há razões para, tendo ali um sorteio um bocadinho favorável, jogando alguns jogos em casa, que não vai ser em casa, vai ser em Leiria, a coisa pode correr bem, sobretudo se mantiver esta postura, esta organização. Muitas vezes o Ravi Vázquez a assumir o controle do jogo, nem que fosse um bocadinho mais baixo. É um jogador que é interessantíssimo. Tem um meio campo muito funcional, o ataque também é rebelde, digamos assim, no bom sentido, e acho que podem provocar grandes dificuldades a algumas equipas europeias, vá, de renome, porque não? Acho que é importante também referi-lo. Pronto, estou muito entusiasmado para ver este Portimonense de Léo Azevedo, Ravi Vázquez, do Quintero, do Dani Jam, enfim, de David Bruno também. David Bruno, que é uma figura do Torriense, e de equipas de segunda liga. Eu lembro-me dele do Tondela e sempre gostei muito dele, mas sempre achei muito certinho. Um, mas pronto, vai ser curioso vê-los a disputar a Liga Europa. Mas voltando ao jogo, pronto, foi um jogo em que o Futebol Clube do Porto assumiu assobiei quase a falar, em que o Futebol Clube do Porto assumiu o domínio da partida. Não foi, lá está, mas assumiu mesmo cedendo bola ao adversário, não teve problemas em fazê-lo. Vi movimentações muito inteligentes do André Silva a permitir a subida do PP, sobretudo o PP, que se envolveu mais a nível ofensivo. E foi um jogo bem conseguido do Futebol Clube do Porto, sobretudo a nível defensivo. Portanto, há que dar o mérito ao Futebol Clube do Porto por esta exibição. Um, é certo que acaba por vencer sem espetacularidade, mas vimos muitas vitórias do Futebol Clube do Porto em 25, 26 conquistadas dessa forma, não é? Portanto, é também sinal, ou é também reflexo daquilo que é Farioli e daquilo que é a abordagem de Farioli. Também é importante considerar que vem aí mais chegadas à equipa do Futebol Clube do Porto. Também pode haver saídas, atenção a Diogo Costa, e a saída de Diogo Costa acho que vai ser muito difícil colmatar, até porque ele é um jogador que oferece saída de bola também, é um guarda-redes que não é só guarda-redes, portanto vai ser muito difícil colmatar. Peço desculpa por esta interrupção forçada. Estava a dizer que era importante colmatar a eventual saída de Diogo Costa com um jogador ou com um guarda-redes que tenha capacidade de jogo de pés, mas também capacidade de jogo de mãos. Obviamente, que é importante. Mas além disso, acho que é importante também reforçar talvez a ala esquerda da defesa, se bem que eu gosto do Zaidu, e também o ataque. Dependendo da recuperação de Samu, acho que é importante também ter ali um reforço. Um que já chegou e que eu acho que é muito interessante é o Inbeom. Acho que vamos ter ali maior qualidade na saída de bola do Futebol Clube do Porto. E pronto, acho que ficam as indicações possíveis do Futebol Clube do Porto no primeiro teste. Foi um jogo tipo de pré-época, mas ainda há muita coisa a melhorar e há certamente jogadores a chegar. Aliás, André Vilas Boas disse que o mercado de agosto seria mais barato do que o de junho e de julho, e tem toda a razão nisso. Queria falar também da ótima pré-época do Sporting, venceu todos os jogos, bateu o Sporting B, o Torriense, o Celtic e depois aqueles amigáveis com o Strasbourg, com o Mónaco, com o Forest, mostram também aqui uma equipa com muita capacidade competitiva. Não se nota a saída de jogadores cruciais e nota-se que os reforços estão a entrar muito bem na nova ideia de jogo, que é mais intensa, e mais, se calhar mais, como direi, eu já tinha falado no último episódio, mais fariolesca talvez, porque é muito
são muito capazes na reação à perda, reagem muito bem à perda de bola e depois no duelo físico há muito mais intensidade e a equipa bate-se melhor, mesmo com equipas mais naturalmente mais físicas, como é o caso do Mónaco ou Strasbourg. O próprio Nottingham Forest também tem esse lado físico muito apurado. É certo que estão em estágios de preparação diferentes, mas por exemplo a vitória sobre o Celtic mostrou também isto mesmo, e estamos a falar de uma equipa, o Celtic, que vai começar o campeonato amanhã, portanto não deixa de ser assinalável a forma como o Sporting se tem apresentado neste início de época, ou nesta pré-época, vá. Se calhar é a melhor forma de o dizer. Um, Lá está, é certo, estamos a falar de jogos amigáveis e que o teste real acontecerá frente ao Estrela da Amadora, que derrotou o Al Nassr, atenção, com um golaço do meu Benito. Ainda é meu Benito, eu considero que é nosso. Nós aqui em Coimbra acho que consideramos o Benito que ainda é um bocadinho nosso. E fez um golaço no 4-2. Acho que, enfim, vamos ver como é que o Sporting aparece. Acredito que apareça com esta intensidade e seja uma equipa difícil de bater, embora a Reboleira também não é propriamente o estádio mais fácil de se jogar. Vamos ver como é que se apresenta o Sporting neste início de temporada. Ainda esta semana tivemos Liga Europa e Liga Conferência. O Braga venceu o Zelzanicar, estou a dizer bem? Não, corrijam-me nos comentários se não disse, com um grande jogo de Gabriel Silva, a provar que é um reforço muito interessante, e é uma pena que não suba mais patamares. O Braga é um ótimo patamar, mas acho que ele tem nível para jogar nos chamados grandes. Estou a gostar de o ver numa postura eventualmente um bocadinho mais defensiva do que apresentava no Santa Clara, em que era uma das referências, por vezes até jogava ao lado do ponta de lança. Neste caso está a jogar como ala e comporta-se muitíssimo bem, cumpre, e a nível ofensivo é um jogador que também continua a oferecer, portanto tem um rendimento altíssimo e foi importante para a vitória sobre o Zelzanicar. Quanto ao Benfica, venceu o St. Gallen por 5-0, é certo, dominou o jogo, as estatísticas não mentem, mas é preciso ter em conta que foi frente ao St. Gallen, que é uma equipa que tecnicamente não tem os recursos do Benfica, taticamente também não, e estamos a falar ainda de uma fase prematura da época, não é? Tal como guardei reservas relativamente à derrota na Suíça, também guardo reservas face a esta vitória por 5-0 frente ao St. Gallen. E, ainda assim, acho que Sudakov e Kaminski redimiram-se do primeiro jogo, ainda que tenham uma margem de progressão considerável a percorrer. O Kaminski é um jogador que eu acho que ainda vai, tal como Pavlidis o fez, que apareceu e depois toda a gente o criticava, mas eu já vi ali, e muitos, certeza mais analistas o detectaram. Era um jogador que podia, tendo o contexto certo, ser o goleador da equipa, porque tinha as movimentações certas, dava-se ao coletivo e era um jogador que podia entregar esse com a confiança nos eixos, e ia conseguir aparecer. Acho que o mesmo se vai aplicar a Kaminski, eventualmente vai ser uma ótima mais-valia para o Benfica. É certo que há Sheldrup, é certo que há Prestiani, se calhar Kaminski não vai ser já titular, não sei. Mas seja como for, está ali um ótimo reforço para os encarnados, e acho que vamos ver aí o potencial dele, e vamos olhar para ele como uma boa contratação. Mas bem, póquer de Pavlidis mostra que o homem é um jogador fundamental. Aliás, Marco Silva desfez-se em elogios e tem que estar contente com ele, porque eu acho que ele esforçou muita coisa, sobretudo às vezes o desaparecimento de Sudakov era compensado com esse aparecimento de Pavlidis no jogo, quando ele baixava muito, e continua a ser um jogador fundamental para o Benfica, sem dúvida alguma. Lá está, também é preciso enquadrar que o St. Gallen ficou reduzido a 10 aos 56 minutos, o que também abriu o jogo, e isto também dilatou o resultado, e lá está. Essa expulsão abriu caminho à goleada e disfarça se calhar algumas vulnerabilidades que a equipa demonstrou. Mesmo com 10, o St. Gallen conseguiu causar perigo, e isso é uma das coisas a melhorar que Marco Silva identificou. Aliás, ele disse que há muita coisa a melhorar, não estava eufórico nem pouco mais ou menos com a vitória, porque esta vitória é completamente, tem que ser encarada como completamente normal.
A exibição na primeira parte foi muito pálida, apesar de ter marcado cedo. O Benfica foi um bocadinho tímido na primeira parte para uma equipa que precisava de vencer. Vamos ver como é que reage no próximo desafio, que será mais complicado, eventualmente, frente a um Hearts que lutou pelo título da Premier League escocesa até ao último suspiro. Só perdeu o campeonato em casa do Celtic na última jornada, e isto tem que ser tido em consideração. Vai ser um jogo muito complicado. O primeiro é já dia 6 na Luz, o segundo é na Escócia a 13 de agosto. Estou curioso para ver como é que o Benfica entra no campeonato, na Liga Europa, e depois também na Liga Europa, na terceira para a eliminatória, e depois no campeonato, frente a um Académico de Viseu, sobre o qual também tenho algumas expectativas. Eu estou a ver se consigo ter tempo para fazer uma antevisão da Liga. É uma coisa mais simples do que, obviamente, o Campeonato do Mundo, que eu fiquei, enfim, foi um bocadinho avassalador. Vou tentar fazer aí qualquer coisa para incluir no Patreon, e pronto, já sabem, se quiserem apoiar o projeto, patreon.com/futebol 120, mas só deixarem o like, só comentarem, só seguirem ou recomendarem o 120 aos vossos amigos, já é uma ajuda fantástica. Portanto, se o puderem fazer, agradecia. Muito obrigado por estarem desse lado. Um grande, grande abraço. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.